Fala galera, bem-vindo ao curso da HTML. Essa será a aula 4. A gente vai falar sobre as divs e as tags OL e UL e também a tag BR, tá? Então vamos para o nosso Visual Studio Code, tá? Lembrando que se caso vocês não viram a aula 3, vão lá que eu abordei sobre a hierarquia dos títulos, tá? E também falei sobre as tags, né? H1 até o H6 e os parágrafos. Hoje a gente vai falar sobre as divs, tá? Como que funciona as divs, para que serve a tag BR também, tá? Que seria tipo um break, seria para quebrar a linha, tá? E também a gente vai falar sobre as tags UL e OL, que o UL serve para listas não ordenadas e o OL serve para listas ordenadas. Eu vou explicar para vocês o que serve cada um, beleza? Tá, vamos começar a fazer a estrutura do HTML, como eu já ensinei para vocês. Se escrevem HTML 2.5, tá? Que seria a versão do HTML, tá? Lembrando que eu já expliquei para vocês cada tag, tá? Hoje eu não vou explicar para vocês, tá? Isso é uma coisa lá da aula 3, tá? A gente vai abrir aqui Open White Level Server. Também na aula 3 eu ensino vocês a instalarem essa extensão, tá? Essa extensão tu instala nessa parte aqui, na parte de extensões, tá? É só escrever Level Server e apertar para instalar. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem deixar aqui nos comentários que assim possível eu respondo para vocês, tá? Então vamos falar sobre as divs, tá? Vamos falar sobre as divs. Para que serve? Então aqui, aula 4, tá? Vou apertar aqui em White Level, Open White Level Server, tá? Então aqui, aula 4. Vamos falar sobre as divs. Para abrir uma tag div, vocês podem usar o Emit Abbreviation, tá? Não tem problema. Daí vocês apertam em Enter, tá? Para que serve a div? As divs servem para segurar o conteúdo, tá? Para quê? Para tipo o conteúdo não ser solto. Por exemplo, eu vou fazer uma estrutura de um site aqui. Vamos dizer que eu tenho um H2 escrito meu primeiro site, tá? E vamos... Isso eu vou ensinar para vocês, tá? Relaxa. Que essa parte aqui serve para criar link, tá? Então, home... sobre... e bem-vindo. Claro que isso daí é Isso é só uma hipótese, tá? Não é bem assim que vocês vão criar. Mas vocês perceberam que isso não tem muita hierarquia, tá? Lembrando, galera, que o HTML trabalha muito com hierarquia, tá? Então vocês podem ver que existe hierarquia de títulos. Na verdade, isso não seria bem uma hierarquia. Isso seria uma coisa chamada semântica, tá? Vocês vão ouvir bastante ao longo do nosso curso que eu vou falar sobre semântica HTML, tá? Que é para vocês escreverem o HTML semântico. Para que serve a semântica do HTML? A semântica do HTML serve para performance do teu site, tá? Não só performance, mas sim para o Visual Studio Code entender bem as tags, tá? E também fica um código organizado. Assim a gente poderia fazer o que? Nesse caso a gente poderia criar uma div, tá? A div, como eu já disse, ela assegura um conteúdo, tá? Ela serve para assegurar um conteúdo. Então eu posso basicamente assim, ó, colocar, por exemplo, eu posso botar aqui dentro. Por exemplo, vocês já viram, por exemplo, eu vou entrar aqui num site aqui, tá? Por exemplo, vamos entrar na Kabum. Vamos entrar no site da Kabum, tá? Se vocês observarem a Kabum, se vocês apertarem aqui em inspecionar,
vocês vão visualizar o código-fonte da página, tá? Se vocês não sabem, vocês apertam aqui. Isso aqui se chama DevTools, tá? Então é uma coisa muito importante. Ó, vocês podem ver ali que, ó, existe div. A div não só como é uma forma de semântica, como serve para também identificar um conteúdo da página. Por exemplo, aqui é uma div. Então, basicamente, aqui é um conteúdo. Daí tem outra div aqui. Você sabe que é outro conteúdo. Se eu tiver, por exemplo, pode ocorrer também. Ah, mas vai me perguntar, tá? Pode criar divs em cima de divs? Sim. Daí, quando a gente cria uma div em cima, uma div dentro de outra div, a gente chama, tem hierarquia isso também, tá? Então a gente chama o quê? Que isso seria a div, o div pai, tá? Div pai. E essa aqui é a div filho. Vocês podem ver bastante isso, tá? Isso é uma div pai e div filho. Porque o pai sempre vai ser a div maior, porque a div que assegura, sempre vai assegurar o site, sempre vai segurar algum conteúdo, tá? Então toda vez que vocês virem olharem em algum site, por exemplo, se eu inspecionar aqui na div, ó, pode ver, ó, essa div ID block of, oferta listagem, isso é basicamente a div pai. E essa aqui é div filho, entendeu? Então, div pai e div filho. Claro que agora existe, eu posso criar, por exemplo, uma div aqui. Daí essa aqui pode ser a div mãe. Ou, sei lá, essa aqui pode ser a div mãe, essa aqui é o div filho e tal. Mas isso é uma forma de vocês entenderem melhor. Mas a div, ela serve para dividir seções, tá? E também deixar o HTML mais semântico. Mas lembrando, galera, que existe uma outra tag chamada section, tá? Eu vou abordar essa tag hoje, tá? Porque quando a gente fala de div, a gente tem que falar de section, tá? Para que serve a div? Para que serve a section? A section é a mesma coisa que a div. Section, como tu já diz o nome, section de seção, tá? Então ela faz a seção, tá? Mas para que serve a section e serve a div? Quando tu fala de semântica, o mais semântico, na verdade, é tu criar uma section e dentro da section criar uma div. Ou você pode fazer desse tipo. Não seria o mais recomendado. Eu falei que tava certo. Tá certo de fazer assim, tá? Não tá errado de fazer assim, mas eu acho mais não tão semântico, tá? Não é tão semântico. Porque, cara, quando a gente vai fazer o HTML, a gente tem que sempre pensar na semântica, tá? Vocês sempre vão ter que criar uma estrutura HTML pensando na performance do site para o seu cliente, tá? Então, nesse caso, por que que div não é tão semântica? Cara, porque imagina um site cheio de div assim, ó. Porque div é uma coisa solta. Uma coisa que não é... É uma coisa totalmente solta. Isso aqui é solto, ó. Vou apertar aqui em formatar documento com... Tá? Para vocês formatar o documento certinho com HTML, vocês vêm aqui formatar documento com... Vocês podem... Se caso vocês tiverem esse printer... Mas esse printer ele serve mais para poder fazer... Não indentação, mas ele serve mais pro JavaScript. Eu não acho muito bom a formatação que ele faz, tá? Mas vocês podem usar essa parte do recurso da linguagem HTML, que é padrão, tá? Então nesse caso aqui, tu tem as divs, tá? Nesse caso, isso não seria tão semântico, porque isso tá muito solto. Agora se eu fazer assim, ó, se
Se eu fazer desse jeito, ele vai estar mais semântico, porque eu posso colocar, por exemplo, que essa aqui é a seção 1, essa aqui é a seção 2, essa seção 3 e essa seção 4, tá? É mais semântico. Não deixa o teu código cheio de div, entendeu? Pode usar div, claro, beleza. Mas não exagere demais na div, tá? Lembrando, como eu falei pra vocês que tem a div aqui, essa div aqui eu posso manipular ela com uma classe. Eu posso adicionar, por exemplo, uma classe, tá? Que isso eu vou ensinar vocês mais lá pra frente no curso de CSS, que é caso vocês podem adicionar div classe div, por exemplo, div container. O meu teclado às vezes ele faz o double click, tá? Então vocês vão perceber que meu teclado às vezes escreve 2 vezes a letra, mas isso não importa, tá? Só uma observação para vocês terem em mente aí para vocês, tá? Então nesse caso aqui eu adicionei uma classe, tá? Então eu posso basicamente criar um estilo para essa classe, tá? Para essa div, quer dizer, então se eu escrever H2 aqui, meu primeiro, na verdade vai aparecer normal, mas meu primeiro site. Mas enfim, eu não vou dar muita, eu não vou abordar demais isso, porque é uma coisa que vocês vão aprender lá na frente, tá? Então a gente já aprendeu sobre div, então eu vou botar assim, ó, div, e eu vou criar uma div aqui, basicamente, né, para ensinar vocês, e vou colocar o H2. Então isso é uma div, beleza. Lembrando que isso aqui é o conteúdo, tá? Então meu site, beleza. Isso aqui é a div, então eu abordei para vocês. Agora vamos falar sobre as tags. Já tava comentando da forma do CSS, tá? Falei errado, tá? Nesse caso vocês lembram que não vai executar essa parte aqui, porque isso é um comentário, tá? A gente vai falar sobre as tags OL e UL, tá? Então vamos lá falar que são as tags ordenadas e não ordenadas, tá? Então vamos lá. Então tags OL e UL, tá? Para que serve uma tag OL e uma tag UL, tá? A tag OL é para caso fazer alguma listagem. Por exemplo, eu tenho uma div aqui, tá? Eu vou tentar introduzir vocês como se estivessem criando um site. Então a gente vai utilizar o conhecimento anterior que a gente fez, que foi, eu ensinei vocês como que funciona a div. Então vocês vão aplicar a div mais a tag OL. Primeiro eu vou explicar para vocês as tag OL, tá? Que lembrando que a tag OL é uma lista ordenada e a tag UL é uma lista não ordenada. Eu vou explicar para vocês o que é uma lista ordenada e não ordenada, tá? A lista, vamos primeiro com a UL, que é uma lista ordenada. Então a gente vai fazer o que? A gente vai colocar uma OL, lembrando que isso é uma abreviação do Emmet. Então quando você coloca OL, fica essa corzinha azul, é do Emmet, tá? Então nesse caso vocês podem clicar em Enter, vai criar a tag. Dentro dessa OL a gente vai criar uma LI. Concorda que uma lista precisa ter o corpo, né? E precisa ter as letras. Por exemplo, leite, queijo. Por exemplo, eu vou numa feira, tá? O que uma feira tem? Então eu vou colocar uma LI. Lembrando que essa LI pode ter referência em um link. Então eu posso colocar, por exemplo, um link aqui dentro. Na aula 3 eu ensinei vocês a criarem um link, como que funciona o link, como manipula o link, tá? Se vocês caso não viram, voltem lá na aula 3, tá? Lembrando, galera, nunca pulam vídeo, tá? Não vão pular vídeo. Ah, não olhei a aula 3, agora já vou pra aula 4, tá? Porque isso é uma aula totalmente junta, tá? Então o conteúdo da aula 3 eu junto com a aula 4, tá? Então o que eu expliquei para vocês na aula 3 eu vou falar um pouco na aula 4 mais aprofundado, tá? Então nesse caso aqui eu criei a OL,
e tu tem a LI, tá? Então nesse caso, na LI, eu posso, por exemplo, colocar... Eu posso colocar um. Coloco um, por exemplo. Posso colocar 2. E posso colocar 3, 4 e 5. Vamos lá mostrar para vocês como que fica, tá? Vou fechar essa linha. Tá. Nesse caso aqui, vou colocar... Deixa eu pensar o que eu posso colocar. Tá, vou deixar assim pra vocês. É que eu tô sem criatividade, mas... Nesse caso aqui, ó, vocês podem ver que isso é uma lista de números, entendeu? Então eu posso fazer, por exemplo, uma lista, entendeu? Eu posso fazer, por exemplo, se vocês entenderem, ó, bola... Ó. Isso é uma lista, tá? É uma lista ordenada, beleza? É uma lista ordenada que tem, por exemplo, os índices. Vamos dizer índice, não é bem o índice, mas é o número. Tem primeiro item da lista, segundo item da lista, terceiro item da lista, quarto item da lista e a quinta item da lista, beleza? Tá. Mas nesse caso, a lista ordenada a gente não utiliza muito, tá? Qual lista que a gente utiliza bastante? A gente utiliza bastante a lista não ordenada. Para que serve a lista não ordenada? A lista não ordenada serve para criar links para Navebar. Por exemplo, vou entrar num site aqui da Kabum. Por exemplo, essa parte aqui foi criado, por exemplo, uma lista não ordenada, entendeu? Por exemplo, vou entrar aqui na Americanas. Isso aqui foi criado uma lista não ordenada, tá? Vou mostrar para vocês agora como que funciona a lista não ordenada. A lista não ordenada, a gente faz a mesma coisa, pode até copiar aqui, dar um Ctrl C, Ctrl V, só que a gente muda para o L. Lembrando, galera, que eu posso estilizar isso aqui, fazer uma estilização, tá? Eu posso deixar isso aqui um pouquinho mais bonito com o CSS. Eu posso, por exemplo, adicionar uma classe, entendeu? Não tem problema, eu posso adicionar uma classe sem problema. E nas LI também, tá? Eu só não estou adicionando classe porque a gente está falando na parte de HTML, a gente não está falando na parte de CSS. Então não tem por que a gente abordar a parte do CSS, sendo que o curso é de HTML, né? Então nesse caso, para que serve a lista não ordenada? A lista não ordenada fica com isso, com essas bolinhas preta. Lembrando que essas bolinhas pretas se chamam bullet points, tá? Bullet points. Então seria bolinhas pretas, beleza? Só que lembrando, galera, que quando eu vou fazer uma lista, quando eu vou criar, por exemplo, uma Navebar, eu vou fazer um caso bem real como que funciona uma Navebar, tá? Vou fazer um caso bem real aqui com as tags que a gente usou, tá? Porque a gente usa a tag header, que é a tag de cabeçalho, tá? Que é essa tag eu vou ensinar vocês na aula 5, tá? Então, se caso vocês ainda estão com dúvida em alguma coisa, vocês podem deixar aqui nos comentários que eu responderei quando possível, tá? Então, nesse caso, a gente pode criar assim, ó, uma div. A gente pode criar uma div. Cria uma div. Daí a gente pode criar, por exemplo, uma nave. Para que serve a tag neve? A tag neve é para dizer para o HTML que isso vai aqui dentro vai ter
uma lista de navegação, tá? Então nesse caso a gente bota o L, o LI, né? E aqui dentro o HF. A gente coloca HF e essa hashtag para dizer que não vai ter nenhum caminho, mas nesse caso vai ter um caminho sim, tá? Por exemplo, na aula 3 eu botei esse projeto 2, então eu vou referenciar esse projeto 2, ó. Como se fosse uma navegação, então home, home, e vou duplicar home, sobre. Tá, vai ser home sobre, que hoje eu tô sem criatividade. Mas nesse caso ele vai ficar assim, ó. Então, é um link. Ah, que nesse caso aqui eu preciso fazer uma coisa. Nesse caso eu preciso colocar um ponto barra. Ponto barra barra. Aqui. Agora sim. Lembrando, galera, que quando vocês vão navegar em pasta, uma coisa importante que eu esqueci para avisar vocês na aula 3, mas eu vou ensinar vocês agora, que vocês têm que tomar bastante cuidado no sentido de navegação de pasta, tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, se eu, por exemplo, colocar projeto, se eu colocar projeto 2.html, vai dar problema, tá? Por causa que eu tô dentro da minha pasta aula 4 e nessa pasta aula 4 só existe o arquivo da aula 4, não existe, por exemplo, esse arquivo projeto 2.html, entendeu? Então, quando eu apertar em home, vai aparecer isso aqui, canode get aula 4 barra projeto 2.html. Isso aqui quer dizer o quê? Que ele está indo para um lugar, só que eles não está encontrando, por causa do motivo que na aula 4 não tem nenhum arquivo escrito projeto 2. Então nesse caso, o que a gente faz? Quando a gente usa um ponto, a gente navega para a pasta próxima. Por exemplo, eu faço assim, ó. Por exemplo, tem aula, por exemplo, tô na aula 4, né? E vou criar um link aqui. Agora eu quero ir para aula 4. Como que eu faço? Nesse caso, quando eu uso um ponto, é para acessar o que está dentro da minha pasta base. O que é uma pasta base, galera? Uma pasta base é basicamente, isso é bem importante vocês entenderem, tá? Porque se em projeto real vocês vão utilizar bastante a navegação entre pastas, tá? Por isso que eu estou explicando para vocês. Na aula 3 eu esqueci, mas enfim, eu estou explicando agora para vocês, tá? Caso qualquer dúvida, podem deixar aqui nos comentários. Mas enfim, isso é uma pasta base. A pasta base é a aula 4. Quando eu clico para aula 3, a minha pasta base é a aula 3. Então se eu usar um ponto, lembrando, um ponto eu navego para minha pasta base. 2 pontos eu navego para a pasta base anterior, tá? Então eu posso navegar para minha pasta base anterior para aula 4. Então posso entrar na aula 4 ou posso entrar na aula 3. Então eu vou entrar na aula 3 e vou botar projeto 2. Agora sim, agora quando eu apertar em home, ele vai para minha aula 3, projeto 2. Entendeu? Isso é uma coisa importante. Beleza, então a gente já explicou para vocês sobre as tags OL e o L. Então você sabe que a OL ela não é muito utilizada, mas a tag OL ela serve para listar, por exemplo, bola, cachorro, gato, cavalo, casa e etc. Qualquer coisa vocês que imaginarem, uma lista, tá? Então eu tenho frutas, banana, pêssego, maçã e entre outros. Tá. Mas na Navebar, essa forma de criar Navebar tá errada, tá? Porque nesse caso a gente tiraria esses bullet points. Eu não vou ensinar para vocês como que tira esses bullet points, porque senão eu já vou estar dando
início na parte do CSS, tá? E esse curso é só HTML, então eu vou ensinar para você só o HTML para depois ensinar o CSS, tá? Então nesse caso eu não vou ensinar para vocês como que tira o bullet points, mas caso vocês quiserem saber, podem pesquisar, tá? Mas se eu fosse vocês, aprendia bem o HTML para depois ir pro CSS, porque depois que vocês tiverem uma base boa do HTML e CSS, vocês não precisam mais voltar atrás. Voltar atrás é muito ruim. Então, se vocês estiverem aprendendo JS, JavaScript, vocês vão utilizar muito o HTML com o JavaScript. E se vocês não tiverem uma base boa de HTML e de CSS, vocês não conseguem trabalhar com front-end, porque o front-end é as principais linguagens que o nosso web lê é HTML, CSS e JavaScript. Ele não lê mais outra coisa. Então, nesse caso, vocês vão ter que aprender HTML, CSS e JavaScript, tá? Só lembrando isso pra vocês. Então, beleza. Então, a gente já explicou sobre div, a tag OL e o L. Agora eu vou explicar para vocês a tag BR, que seria a tag break. Que seria break em inglês quebrar. Beleza? Então, BR break, que seria quebrar, tá? Então nesse caso aqui, para que serve uma tag BR? Serve para quebrar. Então eu vou comentar esse código aqui para vocês não ficar uma coisa chata. Vou comentar esse código para vocês também. Tá? E podem deixar aqui nos comentários como que está o andamento, se vocês estão aprendendo, o que vocês têm dificuldade, porque isso no início é bem complicado, mas depois vocês entendem bem. Depois vocês estão criando vários sites, depois a gente vai fazer integração com JavaScript, depois a gente vai trabalhar com banco de dados, e é isso, tá? Então, nesse caso, o BR ele serve para quebra. Então, por exemplo, eu tenho um H2 aqui. Então, eu tenho o 1 e eu tenho o 2. Tá? Eu quero dar um espaço entre esse 1 e entre esse 2. O que eu posso fazer? Eu posso colocar BR. Quando eu coloco BR, ele dá um espaço, ó. Ele dá uma quebra. Beleza? Nesse caso, a gente usa BR, tá? Mas lembrando, galera, não é muito recomendado a tag BR, tá? Então, nesse caso, vocês vão só colocar o BR, tipo assim, só se for muito necessário. Uma coisa que vocês não... É uma coisa assim que não tem cabimento fazer uma estilização lá no CSS, entendeu? Porque dentro do CSS tem uma tag lá que eu consigo fazer uma quebra, beleza? Que isso eu vou ensinar para vocês no curso de CSS, que é um pouco mais semântico. Porque assim, cara, fica um aspecto feio, um código cheio de BR, entendeu? Então fica um código bem feio se vocês forem fazer assim, ó. Nesse caso aqui, fica um código muito feio. Nesse caso aqui não tá tão feio, mas cara, tem gente que enche de BR. Por exemplo, faz assim, ó. Olha que feio que fica. Cara, tipo... E querendo ou não, isso é errado, cara. Se vocês usarem num processo seletivo, usarem o BR... Se vocês tiverem uma prova seletiva de HTML e CSS e vocês utilizarem o BR em vez daquela tag que eu vou ensinar pra vocês, cara, vocês vão ficar com uma nota vermelhinha um pouquinho, tá? Por causa que o BR não é muito recomendado utilizar, entendeu? E lembrando, galera, o BR a gente não adiciona classe, tá? Não adiciona classe em BR. Não existe estilizar espaço não, beleza? Até pode, mas não é recomendado, porque lembrando que esse curso vai ser totalmente semântico, tá?
Então, quando eu estiver falando, vai ser tudo semântico. Eu vou usar tags semânticas, tá? Então, nesse caso, não é semântico. Pode usar, pode, mas não é semântico, tá? Então, nesse caso, a gente aprendeu sobre a tag div, a tag OL para lista ordenada, a tag UL para lista não ordenada e a tag BR, tá? Nesse caso, o nosso curso vai ficar aqui, tá? Nesse caso, o nosso curso vai terminar aqui. Vejo vocês na aula 5, tá? Que eu vou explicar mais sobre as divs, tá? Eu vou falar mais sobre as divs, vou falar mais sobre a section, vou explicar para vocês para que serve o span, tá? Vou explicar para vocês também mais sobre os títulos, tá? E também vou explicar para vocês mais sobre os links, como que faz a navegação entre pastas, as semânticas. E a partir da aula 5 a gente vai entrar mais na semântica, tá? Mesmo. Então a gente vai entrar na semântica mesmo. Então a gente vai começar a escrever um HTML semântico. Nesse caso, agora a gente não está escrevendo um HTML semântico. Então eu vou explicar para vocês as tags semânticas. Ainda tem a tag footer, main, aside, tá? Eu vou explicar para vocês sobre tabelas também. Plan, rowspan, table, tá? Isso eu vou ensinar para vocês ao longo do curso, mas na aula 5 a gente vai abordar sobre tabelas, que é uma coisa importante. Vamos abordar mais sobre as divs. Vocês vão entender sobre span, tá? E vocês também vão entender mais sobre a section. E eu vou explicar para vocês também sobre main, tá? Vocês vão entender mais sobre main, tá? Que é uma outra tag semântica do HTML. Vejo vocês na aula 5, tá? Se caso vocês não viram a aula 3, vão lá assistir. Deixam o like, tá? Compartilhe para os seus amigos. E é isso, vejo vocês na aula 5.